E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês a como criar elementos HTML através de JavaScript de forma dinâmica. Então aqui, por exemplo, tem algumas divs, estão aqui com essa cor de fundo verde. À medida que eu vou adicionando, elas vão sendo inseridas aqui dentro de um container. Isso tudo criado de forma dinâmica. Vamos ver como é que a gente faz isso? Inicialmente eu tenho aqui um HTML bem simples, com um botão, dois botões aqui, né? Na verdade são três, mas eu vou usar só dois nessa aula, que é para adicionar os elementos, tá? Então já tem aqui o botão, o onClick sendo capturado aqui, então quando um clique ocorrer nesse botão, ele vai chamar a função adicionar. Então a gente já vai implementar essa função. No meu CSS aqui, eu vou destacar aqui apenas essa classe bloco, que é o que eu vou utilizar para estilizar o elemento HTML que eu vou criar, que é a div, com essa configuração, cor de fundo verde, uma borda e especifiquei uma fonte aqui também, vocês vão ver para quê. Beleza, então eu tenho que criar aqui uma função para adicionar aquele elemento. Então vamos lá. Function, vou chamar de adicionar. E agora a gente vai buscar os elementos, né? Primeiramente, se o que eu vou fazer é criar uma div, eu tenho aqui o meu cenário, ó, que é uma div com ID cenário. Eu vou criar outras divs e inserir aqui dentro, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Só que eu vou fazer isso de forma dinâmica, tá? Especificamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar a div e adicionar a classe bloco. Vou criar várias divs dessa. Então, isso tudo de forma dinâmica. Então, o primeiro passo vai ser, eu preciso buscar esse elemento, né? Se eu vou inserir dentro dele, eu preciso buscar ele, evidentemente. Então, eu tenho uma div com ID cenário. A gente pode buscar esse elemento pelo ID. Vou declarar uma variável aqui chamada cenário. Vai receber document. Então, a gente vai lá no DOM agora, né? Do arquivo, através do document. A gente tem acesso a todos os elementos do arquivo, da página HTML. E vou pegar o elemento pelo ID. Para quem não sabe como buscar um elemento no DOM do arquivo HTML, aula anterior a gente viu isso, vou deixar na descrição do vídeo. Então tá aí. Qual que é o nome lá do ID? Cenário, né? O ID desse elemento é cenário. Então eu vou buscar e vou adicionar nessa variável. Ok, o que eu vou fazer também? Eu vou agora criar um elemento. Então vou declarar outra variável aqui, vou chamar de bloco. E vou criar um elemento, é o que eu vou ensinar para vocês hoje, o foco. Como é que eu faço para criar um elemento? Primeiramente, a gente vai na estrutura do DOM também, através do document, e eu vou criar um novo elemento dentro desse DOM. Então, create element. E aí, qual elemento que eu vou criar? Quando eu falo elemento, é o elemento HTML. Que elemento HTML que eu vou criar? Uma div. Você poderia criar qualquer outro elemento HTML aqui, entenderam? Então aqui é uma div, mas poderia ser muito bem um H2, um botão, uma section. Você poderia criar outros elementos. Estou criando uma div. Vou criar esse elemento e vou adicionar ele a essa variável. Então, bloco. Agora eu quero fazer alguma coisa com essa variável. Eu quero adicionar uma classe que é o que vai dar aquele estilo, aquela cor diferente lá. Então, como é que eu faço para adicionar uma classe a um elemento HTML? Através de JavaScript. Você pega o elemento, tá aqui na minha variável bloco, você vai em class list, então vai te retornar a lista com as classes, e aí eu vou adicionar. Você poderia remover,
remove, replace, mas eu vou adicionar. Então, add. Add, eu vou adicionar a classe que eu estou usando aqui, bloco. Bloco, pronto. Por fim, eu preciso agora, eu criei o elemento aqui e eu preciso adicionar ele no cenário. Como é que eu faço? Bem simples. Cenário, ponto, append child, tá? Ou seja, eu vou adicionar um elemento filho no final dos elementos que eu tenho. Então, append child. Ele vai... E aí, o que eu vou adicionar lá? O que eu quero adicionar como elemento filho no fim dos que ele já tem? O bloco, o elemento bloco que eu criei. Nesse cenário, append child, bloco. Então, aqui eu crio o elemento, aqui eu adiciono uma classe e aqui eu estou adicionando o bloco, o elemento no cenário. Ok? Vou aumentar a fonte para ficar melhor para vocês visualizarem. Vamos ver se funcionou? Deixa eu só maximizar também. Então, ó, quando eu clico em adicionar, ele está adicionando o elemento, o bloco, está criando a div, está aplicando esse estilo. E mais esse aqui também, ó. Largura 128, 128. E está adicionando. Agora, como é que eu sei se esse elemento está sendo adicionado no final ou no começo? Não dá para saber se ele está adicionando aqui ou aqui. Como é que a gente pode descobrir isso? Uma das formas seria adicionar aqui um contador. Eu vou declarar uma variável chamada i igual a 1. E aí eu faço o seguinte, ó. Eu vou... O que está sendo feito atualmente? Aqui, ó, toda vez que o botão adicionar for clicado, ele vai chamar essa função adicionar e ela vai buscar o cenário, vai criar o bloco, vai adicionar a classe e vai adicionar esse bloco no cenário. Então é como se estivesse acontecendo isso aqui, ó. Toda vez que a função é adicionada, pelo que eu mostrei para vocês. E aí, toda vez que eu vou adicionando um novo elemento, ele vai inserindo dessa forma. Agora eu quero, só para ter certeza que ele está inserindo os elementos no fim. A gente pode usar a variável para isso, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou criar agora um outro elemento e adicionar dentro dele, que é para representar esse numeral lá. Então, eu vou ter a div e vou ter um parágrafo dentro da div. Vou ter a div e aqui dentro eu vou ter um parágrafo, que aí vai ter o número. Cada div vai ter um parágrafo com um número atual. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um novo elemento. Vou chamar de P e vou lá no Document, criar outro elemento através do método createElement. E aí, dentro das aspas, você especifica o elemento que você quer criar. Eu quero criar agora um parágrafo. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse parágrafo e vou atribuir a ele o valor de i, que é o valor da minha variável que eu estou usando como contador aqui, né? Contador. E aí, o que eu preciso fazer? Antes de adicionar aqui o bloco, eu vou pegar o bloco e vou adicionar a ele, como elemento filho, o parágrafo que eu criei. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui eu estou adicionando ao bloco, como elemento filho, o parágrafo. E aqui no cenário eu estou adicionando como elemento filho o bloco, ou seja, dentro dele. Entenderam? E agora é para a gente ter o seguinte, eu preciso aqui incrementar o contador também. Toda vez que chamar a função,
ele vai incrementar o contador. Então, aqui, ó, não é P, né, pessoal? Aqui é p.innerHTML. Então, eu estou aqui atribuindo a esse elemento um texto. Então, eu preciso utilizar o innerHTML. Agora vai. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente consegue observar que a div que está sendo criada, ela está sendo adicionada ao final dos elementos filhos. Dentro do cenário, que é o container dessas divs internas. Entendido? Como é que eu faço agora para adicionar esse elemento no começo? Eu estou adicionando no fim, eu quero adicionar no início. Então, eu já tenho outro botão aqui criado, que já chama uma função chamada adicionar no início, então a gente precisa só implementar essa função. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é basicamente a mesma coisa. E vou aqui adicionar no início. Então, vou buscar o cenário, vou criar o bloco, vou criar o parágrafo, vou atribuir o contador ao parágrafo, vou adicionar a classe ao bloco, vou pegar o parágrafo e colocar dentro do bloco, vou pegar o bloco e colocar dentro do cenário. Só que eu vou ter que usar outro método aqui, ó. Ao invés de utilizar o append_child dentro do cenário, eu tenho que colocar outra coisa, que é para inserir no começo, tá? E não inserir no final. O append_child coloca um filho, mas ele sempre insere no final. Como é que eu faço para colocar no começo? Eu vou utilizar aqui o método insert before. Insert before, inserir antes. E aí esse método ele espera aqui dois elementos. O primeiro é o que eu vou inserir, no caso o bloco. E o segundo é antes de que eu vou inserir. E aí eu vou colocar, eu quero inserir antes do primeiro elemento filho. Entenderam? Então, eu quero inserir esse bloco antes do primeiro elemento filho do cenário. Então, eu vou lá, cenário, ponto, first child. Então, aqui, ó, eu quero inserir, no cenário, eu quero inserir antes o quê? O bloco antes do primeiro filho. Entenderam? Insert before, inserir antes. Aqui, o que você quer inserir e aqui, antes de que. Quando eu utilizo esse método first child, ele me retorna o primeiro elemento filho desse elemento cenário. Então, ele vai vir aqui e vai pegar qual é o primeiro elemento filho, primeira div criada, e vai inserir antes dela. Assim, ó. Só para representar aqui. Então, eu tenho aqui o primeiro, e ele vai criar antes, assim, e não depois. Vamos ver se funciona. Ó, inserindo no começo, 3. Agora inserindo no começo, não, perdão. Antes estava inserindo no final e agora sim inserindo no início. Estão vendo aí? 7, 8, 9, 10. Agora lá no final de novo, ó. 11, 12. Agora no início de novo. Entenderam, pessoal? Então, o JavaScript nos promove várias formas de você adicionar elementos, criar elementos de forma dinâmica. E isso você vai adaptar para a sua necessidade, sua realidade. O que você quer fazer. Pode ser um jogo, pode ser uma aplicação, sistema, mas você tem essa possibilidade bem interessante de poder criar os elementos de forma dinâmica. Aqui vocês vão observar que o código ficou praticamente todo duplicado. A gente pode otimizar isso, né? A gente pode aqui criar uma função function criar bloco e ela vai ter praticamente todo esse código aqui, ó, inicial
Ela vai criar vai pegar o cenário, criar o bloco, o parágrafo, vai adicionar a classe e vai adicionar o parágrafo no bloco e vai retornar o bloco que foi criado. Então ele vai criar o bloco e vai retornar para a função de chamar. E aqui eu só chamo assim, ó, var bloco recebe criar bloco. Então vai chamar a função criar bloco e vai criar o bloco e vai retornar esse bloco criado para essa variável, e aqui eu vou adicionar. E a mesma forma, então vou tirar isso tudo e vou só usar aqui o mesmo código. Ó. Var vai criar o bloco e vai adicionar a variável e depois adiciona esse bloco ao cenário. Entendido, pessoal? Então dei uma otimizada no meu código. E aí ele continua funcionando da mesma forma, adicionando no começo ou no fim. Ok? Vou deixar o código desse projeto aí na descrição também, lá no Google Drive, para você baixar, se divertir um pouco. E na próxima aula a gente vai aprender outras coisas, como por exemplo, a remover, deletar os objetos de forma dinâmica. Então é isso. Se cuidem, até a próxima.